Bom dia a todos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus, passando aqui para dizer para você que Jesus te ama muito e que me enviou aqui para a sua vida no dia de hoje para dizer para você que não há nada impossível para Deus. Não baixa a sua cabeça diante dos problemas, não fica triste porque você procurou ajuda em alguns lugares, inclusive a igreja, e muitas das vezes chegou lá e não recebeu a atenção que você merece receber. Às vezes as pessoas que estão em sua volta não entendem o que você está passando e nem entendem exatamente o que está dentro do seu coração. Quais são as necessidades que você leva para a casa do Senhor e que você precisa adquirir o mais rápido possível ajuda para você poder alcançar os seus objetivos. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E muitas das vezes, as pessoas que estão na casa do Senhor estão com seus olhos ainda com cegueira espiritual e não conseguem entender o porquê que eles estão ali dentro. E não entende que a casa do Senhor é, na realidade, um hospital onde pessoas vão chegar constantemente enfermos e precisa sim de uma cura, de uma libertação, para que suas almas possam ter paz e entendimento para que eles possam aceitar a palavra de Deus e serem salvos. E muitas das vezes, quando um doente se aproxima da casa do Senhor, chega lá dentro, as pessoas começam com seus julgamentos, observando a forma de viver, e muitas vezes vai encontrar, sim, muitas ataduras, porque ninguém é perfeito. E começa ali um julgamento, e as pessoas que estão ali vão sair, porque elas vão se sentir incomodados, porque o julgamento daqueles que se acham muito santos vão fazer com que essas pessoas se sintam fora do seu plano, do projeto ali que eles têm, né? Na realidade é uma doutrina, a doutrina que eles têm na igreja. E nessa manhã de hoje Deus tocou no meu coração para falar com as igrejas, para abrir o coração, para entender o propósito de Deus para cada um de nós. A igreja do Senhor não é um templo construído por mãos de homens, não! A igreja do Senhor somos nós, pessoas que respira, que come, que tem suas necessidades ao banheiro, pessoas que é como eu e você. Não julgue o vaso pelo que vem por fora. Por que eu estou falando isso, meus amados irmãos? Eu sou prova viva de muitas frustrações que eu encontrei na casa do Senhor por julgamento de pessoas, por desprezos, né, das pessoas quando eu cheguei doente, enferma, precisando de uma cura, de uma libertação. E naquela época as pessoas me julgavam por eu não ser como eles eram, né? Tudo tem um processo. Hoje Jesus realmente entrou na minha vida, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus tem me usado para salvar outras vidas. Mas eu só pude entender, né, que verdadeiramente o Senhor, ele é real quando eu saí da casa do Senhor e fui viver o propósito de Deus entre eu e Deus. Eu fui ter comunhão espiritual com o Senhor e passei a entender que você não precisa estar dentro de uma casa, uma igreja congregando com muitas pessoas, né, com muitos falatórios, com a língua desse tamanho, que muitas vezes a igreja, infelizmente, vai ter pessoas que estão enfermas e estão ali precisando de cura. E a maioria delas vão virar uma panelinha e vão trazer fofoca e vão fazer fofoca da igreja. É um fala aqui, fala de lá. Você escuta coisas até mesmo do pastor, que infelizmente muitos deles não estão curados ainda e não têm capacidade espiritual para liderar uma igreja, mas estão ali como liderança. E eu tive realmente assim um encontro com Deus quando eu saí da casa do Senhor. Aqui na Noruega, eu passei pela Peniel, né? Passei acho que 3 meses na Peniel, saí da Peniel e conheci a igreja Deus é Amor. Ali eu passei mais ou menos 1 ano e meio na Deus é Amor com o pastor Maurício. Fui doutrinada pelo pastor Maurício, fui batizada com o Espírito Santo de Deus. E pastor Maurício foi enviado ao Brasil. Na época, em 2010, 2009 mais ou menos, nós estávamos juntos. Em 2011 ele foi enviado para outro país, não sei se foi Portugal ou o Brasil. Mas ficamos ali à espera de um pastor, e aí veio um outro que era bastante ignorante com as ovelhas. Quando ele chegou, bem no início, começou a... Eu acho que ele passou a ouvir outras pessoas que eram muito doentes espiritual lá dentro. Pessoas que bebiam álcool nos finais de semana, mas assim, no sábado, sexta e sábado, no domingo era santinha, e andava ali com ele,
E aí ele ouviu muitos falatórios dessa pessoa sobre outros membros lá dentro e começou a soltar indireta para a igreja inteira. E começou a sair um daqui, outro dali, outro dali. E acabou que eu também não quis mais continuar lá, porque tivemos uma discussão a qual eu quero aqui compartilhar com vocês, porque eu creio que o crescimento espiritual, ele começa... ele não acontece do dia para a noite, né? Você vai vivenciando coisas e momentos que traz crescimento para com Deus. Infelizmente, o pastor ali que chegou não tinha crescimento espiritual, não estava sabendo lidar com as pessoas e começou a açoitar as vidas com palavras e palavras que realmente machucavam. Eu lembro que um dia eu fui para o culto com minhas filhas e ali eu estava junto com a congregação e ele pegou o microfone e começou a soltar indireta e falar coisas assim que machucava bastante, né? E eu enfrentei ele porque eu entendi que as indiretas eram para mim. Ele, no meio da pregação, começou a rodar de um lado para o outro e dizer: eu vejo aqui, Deus me revela que tem uma pessoa que não é dessa congregação aqui, é de outra congregação, mas está aqui. Você não é ovelha, você é bode. Mas eu acho que ele tinha ouvido de alguém alguma coisa para falar daquela maneira comigo. Todo mundo ficou calado, ninguém entendia. E aí eu falei assim: pastor, não fala dessa maneira com as pessoas, porque... Não, aí ele foi e falou assim: levanta sua mão, né? Levanta sua mão. E ninguém queria levantar a mão, porque ninguém queria tomar isso, né, para sua vida. E eu fui lá no ouvido dele e cochichei assim: pastor, não fala dessa maneira, porque o senhor vai acabar expulsando as vidas. E aí ele falou assim: se o chapéu cabe na sua cabeça, usa. Aí eu falei assim: por quê? Aí eu falei para a congregação ouvir: mas por que eu devo usar esse chapéu? Por algum acaso eu já fui contra o seu ministério aqui dentro? O senhor acabou de chegar, faz o quê? 2 meses que o senhor chegou. Por algum acaso, falei eu alguma coisa contra o seu ministério? E ele falou assim pra mim: não, você não falou nada contra o meu ministério, mas se o chapéu cabe na sua cabeça, usa. Falei: não, eu não vou usar porque eu não sou de outro ministério. Quando o senhor chegou aqui, eu já estava aqui. Eu sou da Deus é Amor há 1 ano e pouco, né? Há 1 ano e meio mais ou menos. E eu não pretendo sair da igreja. Aí ele falou assim: vá lá para sua igreja, você não é daqui. Quando ele falou isso, me doeu muito o coração. Mas aí ele falou assim: se retire da igreja, volte para sua igreja. E naquele momento ali eu vi que era o diabo face a face falando com ele, através da boca dele, para me expulsar da igreja. E aí eu já fiquei assim, eu falei: mas eu não vou sair, eu não tenho motivos para ele me expulsar daqui, não há motivos para me sair da casa do Senhor e ir para outra igreja. Só que tinha uma senhora lá que era muito confusenta, como eu acabei de explicar no vídeo, e com certeza falou mal de mim, dizendo que eu era de uma outra congregação. E aí eu falei: eu não vou sair daqui, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele falou assim: você não tem poder para repreender. Eu falei assim: eu sei a autoridade que eu tenho e em quem eu estou. Você é filho do diabo. Eu falei: filho do diabo, eu sou filho do Deus vivo, Deus de Israel. Filho do diabo aqui é o Senhor, que vem com o microfone nas mãos e vem falando um monte de coisas, expulsando as pessoas. E ele lá pregando, gritando e falando um monte de coisas horríveis. Aí eu falei: se o Senhor é de Deus, o Senhor continua aqui. Agora, se o Senhor não é de Deus, Deus vai te tirar daqui. E não passou 3 meses, ele foi levado daqui. Ele realmente, não foi por causa de mim, que eu não fui lá fazer reclamação nenhuma ao Davi Miranda. Mas o Davi Miranda Filho ficou sabendo que houve aqui algumas coisas que ele andou aprontando, que eu não sei quem foi que foi falar para ele, que ele foi mandado para um outro ministério ou mandado para o Brasil, não sei. Não sei qual foi o fim dele, só sei que daquele dia eu fiquei muito triste, mas como eu não tinha outra igreja para ir, continuei indo, né, os cultos. Esse era um culto domingo, aí tinha o culto de libertação nas quarta-feiras. Eu fui para o culto da libertação nas quarta-feiras, a esposa dele que estava ministrando, e ela vai e fala assim para mim: tem uma mulher aqui com espírito de pombagira. E aí falou assim: quem é você que eu vou expulsar? E todo mundo com a mão baixa: levanta as mãos. Se você não levantar as mãos, eu vou te envergonhar diante das pessoas. E todo mundo com a mãozinha baixa, ninguém levantava a mão. Aí ela falou: é você, irmã Regina. Eu falei: eu, espírito de pombagira, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não tenho o espírito de pombagira não, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aí ela: vem aqui para ver se você não se manifesta. Aí eu fui, meus amados irmãos, subi no púlpito
e ela pegou na minha cabeça e eu era um empurra pra lá e pra cá. E eu falei pra ela, pastora, eu não tenho um espírito pombagira não. Espírito pombagira tem a senhora. Porque para fazer um negócio desse, aí ela, mas você ficou abraçando o meu esposo, eu abraçando seu esposo, tá repreendido no nome de Jesus. Ela fiquei sabendo no domingo que você tá abraçando meu esposo. Falei, olha só, seu esposo veio falar que eu não era da igreja, da casa do Senhor aqui, e que eu era de outra congregação, que eu tinha que voltar para outra congregação. E quando terminou o culto, eu fui lá e falei, pastor, eu te perdoo pelas palavras que o Senhor lançou em direção a mim. Eu te perdoo. E dei um abraço. Eu falei, fica na paz, Senhor. E dei um abraço nele. Agora, se a senhora acha que eu estava dando em cima do seu marido, isso aí, sinceramente, a senhora está precisando de uma cura, de uma libertação. A senhora sim está precisando de uma cura. E ela vai e fala, sabe por que, igreja, que ela está falando tudo isso? Porque ela serve dois senhores, o diabo e a Deus. Eu falei, não, quem serve a Deus e o diabo é você. Para estar falando essas palavras, maltratando os irmãos na casa do Senhor. Amada, pelo amor de Deus, se arrependa, porque senão você vai queimar no fogo do inferno. Isso não se faz. Sabe por quê, meus amados irmãos? Deus me deu autoridade para falar com autoridade, porque tem muitas autoridades doentes no meio evangélico, querendo fazer o ministério do Senhor acontecer, dançar a música deles, com mentira, com engano, entendeu? E se você não aceita as coisas que ele impõe lá, né? Eles ficam com raiva, vinha com aqueles envelopes, vamos fazer o culto de 7 semanas, de 500 kronas, para libertação do álcool, da prostituição, do vício, para ficar rico. E era todo mundo botando seus 500 kronas a semana inteira. Uma vez que eu não colocava, eu já parecia ser uma pessoa ruim, né? Ou que não estava no plano da igreja. Então, meus amados irmãos, o que eu entendo aqui, e eu quero passar para vocês, é que a igreja do Senhor não é um templo. Não vou dizer para você que deixe de ir na sua igreja. Não. Se o seu pastor lhe trata bem, se você vê que o seu pastor tem sim conhecimento espiritual, não conhecimento espiritual, mas ele é realmente, como é que eu posso dizer? Ele está capacitado espiritualmente para conduzir uma igreja, tem santidade nele, você vê santidade nele, e realmente é uma pessoa que necessita, apoia a igreja, dê seu dízimo, dê suas ofertas, não sou contra isso, esteja lá ajudando a casa do Senhor, fazendo a obra de Deus, que Deus vai te honrar. Agora, se a sua igreja, né, é uma igreja onde você vê que há engano, né, há falatórios, o pastor, ele é conveniente às mentiras e os enganos, está ali provocando, fazendo briga, intriga, saia disso, porque Deus ali não está, tá? A palavra do Senhor vai dizer em João 4, que Deus, ele ama aqueles que o ama e o busca em espírito e em verdade. Jesus vai dizer assim, ó, deixa eu só abrir aqui, mostrar para vocês. A palavra do Senhor vai dizer assim, deixa eu só abrir aqui. Vai dizer assim, ó, mas a hora vem, e a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. Nós precisamos adorar o Pai em espírito e também em verdade. Você não pode dizer que ama a Deus apenas de palavras, você tem que ser fiel ao Senhor também, de coração, em verdade, fazendo bem às pessoas. Não diga que você está fazendo bem às pessoas quando você está expulsando elas da presença de Deus ou querendo tirar elas da presença de Deus, porque você tem medo que um dia ela talvez possa tomar o seu cargo, porque eu creio que era isso que ele pensava, que um dia talvez eu fosse levantada ali dentro e tomasse o cargo dele ou de qualquer outro. E eu não fui chamada para tomar cargo de ninguém, nem medir forças com ninguém. Que Deus abençoe a todos e abençoe a mim também. Há um lugarzinho para cada um de nós. No nosso dedo, né, tem uma digital. Nenhuma digital é igual a de outra. Todos nós temos uma digital diferente. Assim como Deus ele me usa, ele também quer usar você. Há um espaço para cada um de nós, há um projeto para cada um de nós.
entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer subir na vida pisando em cima de outros, que era o que ele estava querendo fazer comigo, entendeu? Fazendo um showzinho dentro da igreja, usando a minha pessoa. E eu não aceitei isso. Fui embora da casa do Senhor, a partir daquele dia que a esposa dele veio querer empurrar minha cabeça para um lado e outro, querendo que eu me manifestasse, e disse, olha, não se manifeste porque serve a dois senhores. Eu falei, eu não sirvo a dois senhores, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está em mim. E foi assim, muito feio. Eu peguei minha bolsa, fui para casa, a partir dali eu pensei, não vou mais para a igreja, não quero saber mais de Deus. Aí depois o Espírito Santo falou para mim assim, Regina, você não pode me colocar dentro daquilo ali. Eu não estou limitado a um lugar. Eu estou dentro de você, no seu coração. Eu estou em tudo. Você não pode pensar, ele está ali, é por aqui, o caminho é só aquele. Não, existem muitos outros caminhos. E eu estou em todos eles. Vá, prega a minha palavra. E comecei a ter muitos sonhos. Jesus me mostrando o mundo acabando, me mandando ir pregar para as pessoas lá fora. Tive sonhos, Jesus me mostrando o inferno, os demônios. Aonde fica, né, as almas daqueles que morrem, que não tem salvação, à espera do julgamento final e muitas outras coisas. Então, assim, eu passei a ver que tudo aquilo ali era um empurrãozinho para mim realmente tomar posse do meu chamado que eu já tinha desde a minha infância e não tinha ainda reconhecido por falta de alguém abrir a minha mente, até que o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Jesus diz também que quando a gente quiser falar com o Senhor, a Bíblia diz, fecha a porta do seu quarto e ora, que o Senhor que está em oculto, Ele vai responder às vossas orações. Então, assim, Deus não se limita a apenas um templo construído por mãos de homens. Ele ouve você em qualquer lugar que você esteja. É na rua, se ajoelhe e ore. Tá entendendo? Não importa o lugar que você esteja. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que Deus, Ele pode usar uma situação ruim para fazer algo bom. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Provai e ver de que o Senhor é bom. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Jeremias 33:3. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele tem projetos, né, para os que ama. Ele é aquele que nos amou primeiro, que Ele está ali para nos dar o que nós precisamos. Nós só precisamos crer de todo o nosso coração e buscar Ele de todo o nosso coração, porque no dia que a gente buscar todo o nosso coração e crer, nós iremos receber do Pai aquilo que nós necessitamos da parte dEle. Outra coisa que eu quero deixar para você aqui também através desse testemunho. O que acontece com esse testemunho, né? Se fosse apenas essas experiências ruins que eu tive para me poder sair da igreja, mas não sair do propósito de Deus para com a minha vida e continuar no meu chamado, continuar servindo a Deus em casa com minhas filhas. Eu montei uma igreja aqui em casa, ó. Aqui eu faço culto para mim, com minha família, com meus filhos. A gente toma Santa Ceia, tá? Em três mês, a gente faz a Santa Ceia, que é pra gente ter noção realmente, a gente não brinca com as coisas de Deus. Então, assim, para que a gente faça tudo certinho, meus amados irmãos, a gente... Só, deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu ver aqui como é que é assim. Eu desarmei aqui. Ali, um minutinho só. Que eu desarmei aqui. Agora. Aí desce aqui um pouquinho. Só. Aqui. Esse vídeo eu não vou editar, vai ficar do jeito que tava, tá, gente? Aqui nós tomamos Santa Ceia, eu pego o meu microfone, eu pego o meu raidinho e eu vou pra rua, prego o evangelho do Senhor Jesus, oro pelos noruegueses, né? As pessoas, muitas delas aceitam o Senhor Jesus. Não tem uma igreja para trazer elas, mas a gente faz online, o culto online, e pelo Teams, e muitos recebem de Deus. Temos o grupo Unidos em Cristo, onde tem muitas pessoas ali congregando juntamente conosco. E já quero também agradecer a todos aqui no canal do YouTuber, né, por estar inscrito, por você fazer parte da nossa história. Saiba que Jesus te ama muito.
Eu creio no dom da profecia e creio que Jesus me levantou como profeta nessa terra. Não é em vão os sonhos que eu tenho e que depois de um tempo acontece. Então, assim, eu quero profetizar na sua vida no dia de hoje. E se você crê do outro lado tomar posse, tenha certeza que você vai receber a sua bênção, né? Eu quero profetizar que este ano 2024 você vai ver todas as bênçãos de Deus que você almejou a receber em 2021, 2022, 2023 e não chegou. Deus vai fazer se cumprir na sua vida. As bênçãos do Senhor, riquezas e honra Deus tem para te dar. E Ele te dá hoje, no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa aí do outro lado receber em nome de Jesus. Toma posse. Em nome de Jesus Cristo, toma posse. Você vai receber, é uma cura que você precisa. Jesus vai te curar a partir de hoje. Declara cura em nome de Jesus. Você precisa de uma libertação do álcool, da prostituição, de qualquer coisa que esteja te maltratando por dentro. Jesus, da depressão, Jesus vai te curar. Receba em nome de Jesus. Você precisa de um carro, de uma casa, de um trabalho, de um casamento, de um filho. Jesus vai te dar. Tome posse em nome de Jesus. Você precisa de uma formatura, de concluir uma escola. Jesus vai te dar. Tome posse em nome de Jesus. Aleluia. Este ano você vai contar os seus milagres. Deus vai fazer milagres na sua história. Amados, eu enfrentei lutas e lutas e lutas que se eu fosse ficar aqui contando todas elas, eu precisaria de várias horas, né? Fora este pastor aí, né, o pastor João Nilson, que eu nem sei onde é que ele está, que Deus abençoe a vida dele, onde ele estiver, que ele tenha se convertido de verdade, que é isso que eu peço para ele, para aquela mulher dele lá. Teve também uma outra igreja que eu fui, né, depois disso, fui para a igreja Metodista Church. Ali eu não podia falar em línguas, porque o pastor disse que tinha que ter um tradutor, e eu senti a presença de Deus poderosamente quando eu ouvi a pregação do Senhor, né? E todas as vezes que eu queria glorificar o nome do Senhor, que fosse em línguas ou glória, aleluia, né? Ele pedia para não falar, para não abrir a boca, pedia para mim não contar meu testemunho, porque dizia que meu testemunho era vergonhoso. E dizia, mas se as pessoas não tiverem um testemunho igual ao seu, não sei o quê, é uma vergonha. Então, assim, isso me fez ficar triste, sair da igreja de lá também. Aí, depois de um tempo, fui para uma outra igreja, onde tinha um pastor aí brasileiro, que foi o pior dos piores. Fui para lá por causa dele. Ele eu conheci na igreja da Peniel, a igreja Peniel, conheci essa pessoa na igreja Peniel. Foi a primeira igreja que eu frequentei, conheci ele lá. Ele era ex-homossexual, estava se convertendo ao evangelho. E eu gostei de conhecer ele porque ele estava aprendendo de Deus e ele era muito, como é que eu posso dizer? Ele estava cheio de expectativa, cheio de desejo de ter mais Deus, e eu via a força dele de querer se aproximar de Deus. Então eu comecei a gostar dele. E aí fui buscar atrás dele, né? Fui atrás dele, procurei saber onde é que ele estava e encontrei ele numa outra igreja chamada Tabernáculo. E nessa igreja Tabernáculo, que era uma igreja norueguesa, o pastor principal era um pastor norueguês. E esse pastor norueguês foi ele que me batizou. Passei aí para essa igreja, eu não era batizada ainda nas águas, fui batizada primeiro com o Espírito Santo e depois me batizei nas águas lá. E fiquei nos sábados com esse pastor brasileiro, com os cultos dele, né? Que ele era naquela época, um diácono. E o pastor norueguês dava os cultos dos domingos. Então a gente ficava lá, todo mundo juntinho. E assim a gente tava crescendo espiritualmente, todo mundo junto. Só que eu tinha muita depressão, muita tristeza dentro de mim por causa de muita coisa que estava acontecendo comigo. Eu não tinha visto a Noruega, eu não tinha família aqui, eu não tinha amigos verdadeiros. Tava me convertendo ao evangelho, tava deixando a vida de prostituição, Quando digo prostituição, não é que eu rodava bolsinha, eu fazia prostituição. É que quando você não é de Deus, você tem contato, um contato aqui, outro ali. Não é que você vai e faça sexo com um e com outro, mas sempre tem um contato, né? E as palavras que você conversa com a pessoa não é uma conversação sadia, porque
Deus nos ensina a ter cuidado até com as palavras. Quando você se converte ao Senhor, o Espírito Santo toma a direção da sua vida e começa a liderar. Não fale dessa maneira, não aceite que essa pessoa fale dessa maneira, porque se você dá sim, sim, você está pecando porque você está conveniente, Deixa eu só lembrar aqui a palavra correta. Aqui na Noruega se diz samtykke, concordando. Você está concordando com ele, você toma posse do pecado. Então não concorde, não diga sim, diga não, e explica o porquê. E aí você vai ouvindo o Espírito Santo falar e você vai se libertando dessas coisas. Então Deus me libertou da prostituição, do álcool que eu bebia final de semana, às vezes uma vez ou outra. Bebia, né? Quando eu tava triste, abatida, a gente vai, toma um copinho aqui, um copinho ali de vinho. Parei de beber o vinho. Cigarro, eu já tinha parado de fumar cigarro, mas de vez em quando sentia aquele cheiro de cigarro nas pessoas e dava aquele desejo, e Jesus me libertou por completo, sabe? Então, assim, tudo foi mudando a partir dali, né? Só que eu ainda tinha muita tristeza no meu coração por causa do pai das minhas filhas, que havia me abandonado, tinha se casado com outra pessoa, não ia se casar com outra pessoa, estava noivo, e eu precisava muito de apoio de pessoas, né, que ficassem do meu lado ali. E eu tinha apenas as minhas filhas pequenininhas. E aí começou pensamento do diabo na minha mente, dizendo assim, eu via também, tipo assim, o desprezo desse diácono com as outras irmãs brasileiras que aqui convertiram essa igreja contra a minha vida. Era um desprezo assim, tipo, eu fazia parte da comida, fazia o meu pratinho, eles faziam o pratinho dele, a gente levava, nos sábados a gente se unia, comia todo mundo junto, tava todo mundo junto lá, né, falando uma coisa ou outra, entusiasmando não, entrosando, né? E de repente eu comecei a ver o desprezo, né, desse diácono e de outras irmãs lá que eram mais próximas a ele contra mim. E o pai das minhas filhas estava me deixando e ele começou a ter contato com esse diácono. Eu não sei o que ele falava de mim para ele, só sei que o pai das minhas filhas tomou ódio de mim e começou a arranjou outra pessoa para ele, né? E eu pedi ajuda da igreja, pedia para falar com ele, pedia para trazer ele de volta para mim, porque ele tinha sido preso e ele passou 5 anos na cadeia. E eu 5 anos vivendo sozinha aqui na Noruega, esperando ele sair, e comecei a ir à igreja, né? Que é para mim poder esperar ele sair e tá bem para recebê-lo. Eu não conhecia Deus na época que eu conheci ele, quando eu vim para a Noruega em 2006. Não conhecia Deus. Só me converti mesmo em 2009 a 2010, na Peniel, e Deus é Amor depois. E comecei a ir, foi tudo um processo, tudo foi um processo. Esse testemunho eu estou contando para vocês, pessoal, para vocês entenderem que a nossa vida com Deus, as coisas não acontecem assim. Tudo tem um processo. Espera o processo de Deus. Dói, machuca, mas quando Ele decide a te dar a vitória, sai do meio Satanás, porque ele passa por cima. A vitória é muito grande. A bênção de Deus é muito grande. Amém? E ela vem completa, não vem faltando nada. Deus tem me abençoado poderosamente. Sou muito grata. Eu não tenho nem palavras para poder explicar o quanto o nome do Senhor Jesus é grande, é poderoso, é tremendo. Só Jesus tem poder sobre as trevas. E Ele tem feito muitas coisas grandes por mim. E eu sou muito grata ao Senhor, ao Papai do Céu, por tudo que Ele tem feito. Por isso que eu dedico o meu tempo para Ele. E assim, estou muito feliz porque Deus não tem deixado de me abençoar, sabe? Ainda que eu não esteja ligada a uma igreja. E por que eu saio dessa igreja? Agora eu vou contar para vocês o porquê que eu saio dessa igreja, Tabernacle Church. Com este pastor norueguês, com esse diácono brasileiro, que também hoje é pastor, né? Hoje ele é pastor de uma igreja, tem uma igreja aqui, mas ele era muito difícil, né? Uma pessoa muito nariz empinado, muito... Como é que eu posso dizer? Ele era muito... Como é que eu posso dizer assim? Orgulhoso de si. Ele tinha muito orgulho de quem ele era, do que ele era, entendeu? Do cargo dele. Ele trabalha aqui também no serviço de saúde como eu. E começou bem antes de mim no serviço de saúde. E ele é muito orgulhoso de si.
entendeu? Então ele me desprezava muito na época, eu lembro disso. E tentei contra a minha própria vida nessa igreja, né? Depois de uma discussão com o pai das minhas filhas, ouvi ele dizer pra mim: se você me ama de verdade, eu só quero uma coisa, de você morra. E eu tava com muita tristeza, não tinha comida para comer em casa, não tinha nenhum salário, não tinha ajuda do social, não tinha visto para ficar na Noruega, nem tinha visto e nem tinha passaporte para sair do país, nem tinha dinheiro para comprar passagem. Eu estava no fundo do poço e eu precisava da mão de alguém para me tirar dali de dentro. E com 3 crianças pequenininhas, correndo o risco de ser tomada pelo governo, ele simplesmente decidiu me abandonar. Foi a pior pessoa que eu poderia um dia ter encontrado neste mundo, foi o pai das minhas filhas. Ele foi um sem caráter. E ele disse: morra, se você não morrer também aqui na Noruega, você vai morrer um dia no Brasil. Eu vou mandar matar você. Mas ele falava da boca para fora com raiva, né, na hora ali. Eu não sei por que ele tinha tanta raiva de mim, que ele não me contava. Mas eu tenho certeza que aquilo ali era cor do diabo, usando ele já para me matar, porque o diabo, a vontade do diabo sempre foi acabar comigo, porque ele sabe que eu sou uma arma nas mãos de Deus e que eu vou detonar o inferno, destruir o reino dele aqui na terra, porque eu creio que meu Deus é comigo e ele vai me dar força suficiente para poder trabalhar para a obra de Deus, para ganhar almas para Jesus. Então o diabo ele tem muita fúria em minha vida, eu vejo isso fisicamente, usando pessoas fisicamente para me afrontar do nada, assim, sem causa, sem motivo, no trabalho. Todo trabalho que eu assim arranjo, levanta-se pessoa assim do nada e vem contra mim. Eu digo: meu Deus, mas o que está acontecendo? E aí vem a palavra do Senhor dizendo: tá vendo aí? Ore. E aí eu já começo a orar, daqui a pouco essa pessoa me abraça, diz que não pede perdão, diz que não entendeu por que fez isso. Então assim, meus amados irmãos, as provações vêm, mas a gente tem que ser forte, porque Deus ele vence por nós, todas elas. Esse ano 2024 vai ser um ano de muita prosperidade. Eu tenho prosperado em várias áreas da minha vida e eu creio que você também vai prosperar. Se você também crê que Jesus ele é real e que ele está acima de todas as coisas, amém? Acima de casa, de carro, de apartamento, de dinheiro no banco, de cargos grandes. Se você crê nisso, que ele está acima de todas as coisas, digita aí amém nesses comentários. Amém, eu creio, eu recebo. Deus vai mudar a sua história e vai te dar todas as coisas que você almejou receber da parte de Deus e até agora está travado, mas Deus vai destravar. Receba aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai destravar para você e você vai receber a sua bênção poderosamente nesse ano 2024. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa estar conosco aqui nos apoiando. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e se puder compartilhe com mais alguém para nos ajudar aqui com o nosso canal. Amém? Vou estar aqui mais vezes compartilhando outros vídeos sobre sonhos que eu tive. Vou contar um pouco mais sobre a minha história aqui com os muçulmanos, como aceitei Jesus após ter me convertido ao Islã. Todo o processo, tudo que aconteceu comigo. E se você quer receber, né, avisos do YouTube quando eu tiver postado um outro vídeo, clique também aí no sininho das notificações e você vai receber notificação de quando eu postar esse vídeo, amém? Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré te abençoe, que te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha um bom dia e fica na paz do Senhor Jesus.